A gente viu alguns casos que dá para resolver com probabilidade condicional, tipo essa situação dramática aqui, nessa Sim. situação que a gente não precisou usar uma fórmula, que era, na verdade, só multiplicar o que a gente pensava, né, da Uhum. situação, né? Aqui a gente precisou de uma fórmula. Claro, a gente teve que avaliar todos os casos, né? O que foi possível dessa vez, porque eram dados, então a gente consegue até calcular. Mas tem situações que não dá para calcular, para isso que servem as distribuições. Elas fazem a conta automática, assim. Uhum. Esse caso aqui, a gente teve que também resolver um problema, entre aspas, de probabilidade condicional, mas avaliando o que acontecia na situação, não usando fórmula, né? Foi entendendo que probabilidades independentes a gente multiplica uma pela outra. Uhum. E essa outra situação, eu não lembro se eu cheguei a ver essa outra situação com você, dos para-choques aqui. Sim. Viu? Então também tem que contar, só que aqui foi dado uma tabela, né? Facilitou a vida também. Beleza. E daí é isso, né? Evento independente, a gente já conversou, é fazer a multiplicação. Muito bem. Aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nesse evento. Esse evento é bem parecido com aquela situação da provinha lá do moleque que chutou e tal. Um lote de 165 chips contém 40 defeituosos. Ou seja, né, com essas informações aqui, a gente cria uma proporção já, né? A probabilidade de tu pegar um defeituoso é 40 de 165, né? Uhum. Os deles são selecionados ao acaso, sem reposição. Então, tu tira um, depois tu tira outro. É que Sim. nem tirar as questões da prova lá, né? Tu tinha 10, tirou uma, agora tem 9 só. Assim vai. Uhum. Qual é a probabilidade de que o primeiro chip seja defeituoso? Pá, é a probabilidade do 40 sobre 165, porque tem 40 defeituosos de 165 possíveis. Sim. Qual a probabilidade de segundo chip seja defeituoso, sabendo que o primeiro deles já foi defeituoso? Então, é aquela probabilidade levando em conta que algo já aconteceu antes, né? Daí você pode cometer um erro pensando que, vai ser a multiplicação. Não, tem que cuidar muito com o enunciado, né? Porque ele está perguntando qual é a probabilidade da segunda situação, não que aconteça Uhum. a primeira e a segunda. Sim. É como se fosse uma probabilidade. Como não, né? É exatamente uma probabilidade condicional. Olha aqui, ó, a palavrinha que denota que a gente está falando de uma probabilidade condicional. Sabendo que, né? Sabendo que. Quando a gente lê uma probabilidade condicional, essa barra aqui significa sabendo que, né? Então, a Tá. gente não está interessado nas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui ele me perguntou só qual é a probabilidade do segundo caso, né? Então, tem que cuidar com a interpretação da gramática da coisa aqui, beleza? Uhum. Tá, vamos ver a C. Qual a probabilidade que ambos sejam defeituosos? Aqui sim, ele está perguntando a probabilidade das duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Daí por isso que ele multiplicou a probabilidade da primeira e da segunda, né? Note que, apesar de ter uma aqui, né, dizendo, e de fato é uma probabilidade condicional, a gente não precisou fazer aquela conta toda para chegar nessa resposta, Uhum. porque é meio óbvio, né, que o segundo caso tu vai ter 39 com defeito e só 164 agora, né, porque um foi tirado na situação que ele citou que aconteceu, né? Uhum. Entende? Então, no fim, aí vai ser só você multiplicar essas probabilidades. Agora, D. Como a resposta do item B mudaria se os chips selecionados fossem repostos? Então, tu tirou ali, né? Viu que estava estragado, beleza? E colocou de novo no cestinho ali. É isso que ele está dizendo que está acontecendo na D, entendeu? Uhum. Parece meio idiota, mas é o que ele está dizendo que aconteceu. Então, o que vai acontecer é que volta a ser a probabilidade da primeira situação, porque volta a ter 40 estragados e 165 ao total, certo? Então, a Uhum. resposta da D é a mesma ali. É, show de bola. Agora nossa, A não, né? A D. Ele, a E, ele colocou A aqui. Nossa. Caso realizássemos um sorteio com reposição de 5 chips semicondutores, qual a probabilidade do primeiro, com reposição, né? Qual a probabilidade do primeiro, do segundo e o quinto
serem defeituosos e os demais não serem defeituosos. Então, eu tiro o primeiro, vejo que é defeituoso, coloco ele de novo na caixa. Tiro o segundo, é defeituoso, coloco ele de novo na caixa. Tiro o terceiro, não é defeituoso, coloco de novo na caixa. E assim vai, né? Tiro o quarto, não é, Sim. o quinto é. Então, como é tudo independente, né? Nós vamos multiplicar a probabilidade de cada um desses casos. Tá. É o que vai acontecer aqui, ó. Ó, 3 casos ele sendo defeituoso e 2 casos ele não sendo defeituoso, né? Por isso os expoentes, certo? Tá. Tá. Daí, para essa situação específica, a probabilidade é 0,81%, beleza? Tá. Então, veja que é conta simples, né? Mas o enunciado ele é meio estranho, né? Uhum. Mas assim, também uma vez que você tiver prática, não tem nada demais. Eu Sim. vou, aquela velha história, né? Criar um parecido aqui antes de a gente poder ir para a distribuição de Bernoulli. Tá. É bastante interpretação. É, bastante interpretação. É claro, uma vez que você decore lá que a situação de independência é multiplicar, tem as formas da condicional, né? Quando for. São essas coisas aí que a gente decora, usar o teorema de Bayes, etc. E daí, pronto, né? Só que é chato, né? Às vezes é meio chato. Tudo isso está na página 56 do PDF, tá? Tá. Então, eu acho que tu não vai precisar, né? E assim, tu não precisa, cara. Ah, claro, tu pode usar calculador. Na prova, tu vai poder usar calculador? Sim, sim, sim. Então, use a calculadora aqui também, tá bom? Tá. Para chegar nas respostas em porcentagem. Beleza? Ok.
Pronto. Manda aí. Bem, parece que você entendeu a lógica. Vamos ver se está certas as respostas. A primeira é 25%. A segunda é quase 25%. A terceira é 6,16%. A quarta volta a ser 25%. E a quinta, esse negócio aqui, maravilha. Então parece que você já pegou bem quando não tem fórmula. Agora vamos para a fórmula. Tá. E é o seguinte, né? Às vezes a gente tem que usar a fórmula porque os números eles vão ficando muito grandes e daí não dá para contar todas as situações, como por exemplo lá na situação do dado, né? Lá a gente sabe que são 36 casos e tal, fica fácil entender a situação, mas tem vezes que não é assim, né? Então, Uhum. a primeira é a distribuição de Bernoulli, que é uma distribuição meio tosca. Na verdade, ela não interessa muito, porque ela conta, né, a situação, ela conta, vamos dizer assim, como é que eu posso te dizer, né? Eu acho que ele pode dizer melhor que eu aqui. É um experimento aleatório cujo resultado pode ser classificado em duas categorias, sucesso ou fracasso. Ok? Basicamente isso, sucesso ou fracasso. Só que sempre que a gente for fazer uma distribuição discreta, querendo ou não, é sucesso ou fracasso. Uhum. Independente do tipo que ela seja, né? O que vai mudar de uma fórmula para outra são características da situação. Aqui, a característica tem a ver com a ordem das coisas, né? A ordem é fixa. Uhum. Então, por isso que a fórmula é mais simples desse jeito. Você vai ver que a fórmula da distribuição binomial é bem semelhante a essa. Acontece que nem sempre, né, as ordens são fixas. Por exemplo, né, dentre os portadores de um vírus foram avaliados após aplicação, cura ou não, né? Teve a cura ou não teve a cura. Então, aqui a ordem é fixa, porque ele não está preocupado se o primeiro curou, se o segundo não, se o terceiro curou, o quarto curou, o quinto curou, o sexto não, entendeu? Essa situação não importa para ele. Tá. Beleza? Só que na maioria das vezes isso importa. Esse que é o problema. Então, por isso que a gente pode meio que ignorar a distribuição de Bernoulli nesse primeiro momento e fazer a distribuição binomial já de cara, né? A distribuição binomial, vamos dizer assim, essas ordens vão importar, ok? Uhum. É o que ele está dizendo aqui na prática, né? Porque você vai ter várias tentativas, né? Tipo, aqui também tem várias tentativas, mas por isso que eu acho que a Bernoulli é muito tosca, né? Não tem nem como colocar ela. Que aqui a ordem das coisas ela reflete na probabilidade, né? Tanto é que você viu isso na prática quando a gente estava brincando lá com os dados, né? Lá a situação que caía primeiro o dado 1, 2 e depois o dado 1 tinha uma probabilidade, né? Ela influenciava tanto quanto quando cai o dado 1 e depois o dado 2, certo? Uhum. Então, de modo geral, isso acontece. Beleza? E daí a forma como você pode ver ela é bem semelhante, né? Só que tem Tá. esse cara aqui na frente. Uhum. Esse NK, o que é esse NK aqui? É a combinatória. Bem, eu acho que o livro, às vezes, ele é muito teórico na explicação, e eu prefiro eu mesmo me explicar aqui de uma forma um pouco mais prática, né? Ele vai explicar o que é cada elemento aqui, maravilha, mas eu quero te já dizer um exemplo, né? Por exemplo, uma situação onde a gente usa binomial é a seguinte, né? Eu acho que eu já falei esse exemplo. A gente joga 10 moedas, e a gente quer que exatamente dessas 10 moedas, 7 caiam um cara, por Tá. exemplo. Só que, o que que acontece? Eu dizer que eu quero que 7 caiam um cara, desse jeito que eu falei, não indica que eu quero que as 7 primeiras caiam um cara, ou as 7 últimas, ou as 4 primeiras e as 3 últimas. A ordem não importa, sacou?
Uhum. Então, a gente usa binomial por isso, porque do jeito que eu falei a pergunta, a ordem não importa. Eu quero todos os casos possíveis onde 7 cai um cara e 3 não. Tá. E para contar todos esses casos, né, a gente faz uma contagem, né? Análise Uhum. combinatória. E daí por isso tem esse cara aqui na frente, que na prática é o cara que conta de quantas formas eu consigo organizar 10 elementos de 7 em 7. Foi esse exemplo que eu dei da moeda, né? Tá. Formas eu consigo, por exemplo, colocar 7 crianças em 10 cadeiras numa sala de aula, né? É a mesma situação na prática dessa que eu falei, de quantas formas eu consigo organizar 7 caras em 10 lançamentos de moeda. Sacou? Uhum. Então é para isso que serve esse carinha aqui na frente. Muito bem. E essa parte aqui, né, é igual a parte da Bernoulli, igualzinha. Lá tinha 1 menos P, né, mas na prática o Q é 1 menos P, como você pode ver aqui, né. Agora, Uhum. quem é quem, né? Ele está dizendo que o X, ou o próprio K, né, X é igual a K, é o número de sucessos variando de 1 até N. Então, é aquela coisa que você quer que aconteça. No caso, eu falei aqui 7 caras, então o sucesso seria 7. Eu quero 7 sucessos quando eu fazer os meus lançamentos. Beleza? O P é a probabilidade de um sucesso individual. Então eu falei sobre cair cara, né? Qual a probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara? 50%. 50%. Sim. Então aqui, por exemplo, o P seria 50%. O Q, que é a mesma coisa que o menos P, que busca aquela ideia lá da probabilidade do que eu quero ser 1 menos a probabilidade do que eu não quero, né? O que eu chamo de probabilidade complementar, certo? Uhum. É aquele 1 menos Q que estava lá. Então, no nosso caso aqui é cair coroa, né? No caso também é 50%. Sim. O N é o número de repetições. O número de tentativas você pode pensar também. Então, que é o 10, né? Tá. Muito bem. E mais? A variável x tem distribuição binomial com parâmetros tal e tal. Indicaremos pela notação. É isso aí. Então, o x é como se fosse o contador aqui da parada, né? Tá. É um elemento que, por exemplo, tu jogarias no Excel, por exemplo. Uhum. Tá. Muito bem. Então, é uma fórmula que daí tu tem que adaptar o enunciado que tu lê a ela, né? É sempre isso. Ela funciona na maioria das vezes, quando tu estás falando de situações onde tu tens, veja, como é que eu posso dizer aqui? Um espaço amostral bem definido, no caso aqui Uhum. são 10 tentativas, o nosso espaço amostral é 10. Sim. E tu tens também uma situação discreta, né? Porque existe uma moeda, 2 moedas, 3 moedas. Não existe, vamos dizer assim, 0,3 moeda, certo? Tá. Como, por exemplo, existe 0,3 metro. Então, quando a gente for falar de metro, de tempo, coisas assim, a gente vai ter que usar outro tipo de distribuição, não pode usar distribuição binomial, de modo geral, ok? Uhum. Tá. Portanto, a ideia é essa. Agora, vamos ver uns exemplinhos para a gente entender a lógica. Aqui, ó, uma prova tem 10 questões independentes, cada questão tem 5 alternativas, uma apenas é a correta. Se o aluno resolve a prova respondendo a esmo, chutando, qual a probabilidade de tirar 6? Então, eu quero exatamente 6 sucessos, certo? Exatamente 6 sucessos. Se eu quero exatamente 6 sucessos, então o meu K é 6. O meu N é 10, porque eu vou ter 10 chutes, né? Já que são 10 questões, Sim. 10 tentativas. E quem é o meu P? Ele não está exposto explicitamente no enunciado, mas ele falou isso aqui pra gente. Cada questão tem 5 alternativas, uma é apenas a correta. Então, Sim. se eu for chutar uma questão, é 1 de 5 de eu acertar, certo? Sim. Isso. Então, por isso que a probabilidade individual aqui é 1/5, ou 0,2, né? Então, Sim. a ideia é essa. Agora, bem, vamos ver isso acontecer na prática aqui. NK, então 10 e 6, maravilha. O P é 1/5, elevado a 6. O Q é 4/5, que é a probabilidade de fracasso, né? Que é sempre a probabilidade de fracasso. Você tem muito mais probabilidade de fracassar quando você chuta uma questão, já que são 4 erradas, né? E Uhum. daí é elevado a quantidade de fracasso que tu quer. Que na prática é parecido com aquilo que tu fez agora há pouco, né?
Tu mesmo fez um exemplo onde tinha que fazer essa multiplicação. Acontece que naquele exemplo que você fez, era uma ordem específica que a gente queria, certo? Aqui a gente não Sim. tem essa ordem específica. Tu pode acertar 6 primeiras, acertar 6 últimas, 3 primeiras, 3 últimas, né? 2 primeiras, 4 últimas, por aí vai. Todas essas Uhum. situações, né? Então, o que é que faz a gente calcular todas essas possibilidades? Esse número aqui na frente, como eu já falei, 10 e o 6. E tem Uhum. uma conta, né? Ele não mostrou essa conta ainda, mas é uma conta que envolve fatoriais. Aqui, ó. Sim. É n fatorial, n menos k fatorial. Então, você pode pensar assim, é só jogar os fatoriais na calculadora e pronto. Às vezes a calculadora buga, porque os fatoriais são muito grandes, né? Uhum. Então é importante que você faça alguma simplificação. Por exemplo, vamos resolver isso aqui. Esse 10, é combinatória de 10 e 6 em 6, né? Então, você pode ver isso assim, ou seu professor pode escrever assim. Em Portugal eles escrevem assim. Não tem calculadora que é assim. Tua calculadora provavelmente está desse jeito. Então, exatamente. O professor ensinou isso daí na última aula, inclusive, como Então tu calcular não o precisa fazer fatorial o lance dos fatoriais, na beleza. calculadora. É só pôr na calculadora, é só pôr na calculadora. Mas de todo modo eu vou te mostrar uma vez para que você se ligue. Tá. Ó, no caso, como n é 10 e k é 6, vai ficar 10 fatorial, 10 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Sim. Só que daí você tem que pensar o seguinte, isso aqui é importante matematicamente, né? Bem, por exemplo, o que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Uhum. Se eu te perguntasse quem é 4 fatorial, pela lógica, você me diria também que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que isso Sim. já está aqui. Então você pode dizer, de certa forma, que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, certo? Certo. De modo geral, você sempre pode dizer, então, que n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Fatorial, sim. Isso. Então, nesse caso aqui, você pode dizer que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, para cortar com aquele 6 fatorial que aparece ali, né? Tá. Então, já mata bastante conta. Bem, quem que é 4 fatorial, né? Vamos lá. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 vezes 3 vezes 2. A gente não põe 1 porque é inútil. Uhum. Então, o 8 é 4 vezes 2, já tem 4. Opa, tem 4 vezes 2 lá embaixo, né? And 9 aqui, pá, sobra 3, né? Então, 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210, né? Então, às vezes, se a tua calculadora der pau aí, você pode apelar para isso. Sim. Beleza. Sim. Então, vamos lá, né? Se você entendeu mais ou menos essa lógica, eu acho que eu vou pedir já para você fazer um exercício aqui, né? Vai que você já tá picando bagulho. Tá bom. Vamos tentar. Se tu não entender, eu faço com você, tá bom? Então, Tá. eu vou te mandar o que eu fiz, porque ali tá a fórmula já bem explicada, né? Do jeito que eu expliquei. Uhum. Rapaz, acho que tomei clenbuterol demais, velho. Eu vou ter que medir meus batimentos cardíacos. Eu vou te mandar aqui o que eu fiz e vou ter que pôr meu reloginho aqui só um instantinho. Tá bom, tranquilo.
Cara, eu vou medir minha pressão rapidinho, tá? Já Tranquilo. volto.
Tá, acho que é isso. Opa, e aí? Opa, já terminei aqui. Estou Ah, tirando as fotos para enviar. manda aí, vamos ver. Acelerei nesse daqui. Foi, você conseguiu Pronto. fazer. Então, de que o produto opere, é a probabilidade que até dois estejam estragados, né? Ou seja, dois ou menos, daí você somou. Sim, Maravilha, então, certo. E a probabilidade não opere é 100% menos a probabilidade que opere. Então, show, parabéns, é isso aí. Parece que Bernolito tá bem. Vamos tentar começar a aula que vem com os exercícios mais barra pesada e já partir para a distribuição de Poisson, beleza? tá bom, Tá tranquilo. bom.